Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês. Considero que essa iniciativa, entre muitas iniciativas do Observatório e agora também do Instituto, são iniciativas extremamente importantes, porque abordam e nos permitem discutir temas sobre os quais essa reflexão é ainda extremamente necessária. Então, é um espaço de diálogo muito importante nesse sentido. Bem, nesta apresentação, eu vou falar da importância da memória coletiva como forma de resistência em territórios periféricos ou ditos periféricos, e eu vou explicar por quê, e mostrar a importância dos movimentos sociais e da ação coletiva nesses processos de construção social da memória. O conceito de memória, como proposto por Maurice Halbwachs, um sociólogo francês da segunda geração do que nós chamamos da escola sociológica francesa, ele nos permite compreender como a nossa memória individual faz sempre referência a uma experiência coletiva. Assim, é a partir do nosso pertencimento a um grupo social que atribuímos significado à nossa trajetória e à nossa experiência de vida. Nesse sentido, como nos afirma Maurice Halbwachs, nós nunca estamos sós. Essa é uma frase clássica dos estudos sobre memória coletiva do Maurice Halbwachs e faz muito sentido. Por quê? Dessa perspectiva, nós recordamos a nossa infância a partir do nosso grupo familiar, do nosso bairro como membros de uma comunidade, e aqui no sentido do comum, da origem própria do termo e do seu significado, e assim por diante. Isso mostra que a memória é o resultado de uma reconstituição do passado dentro de um quadro de referências comum a um determinado grupo social. Por isso, nossas lembranças, elas só adquirem significado em relação a esse quadro mais abrangente, do qual elas fazem parte. Dessa forma, o que a memória individual nos oferece é um ponto de vista da memória coletiva. E aqui eu queria chamar a atenção para essa contribuição do Halbwachs. Por quê? Porque, segundo a discussão e a reflexão que ele faz, a memória não deve ser considerada como um dado imediato da consciência individual, mas como uma construção social que varia em função do lugar que se ocupa na sociedade. Então, evidentemente que tem o indivíduo que rememora, que lembra, mas essa memória ela faz referência permanentemente a experiências coletivas. Por isso, a afirmação que ele faz de que nós nunca estamos sós. E essa memória coletiva, ela pode ser considerada, sim, como uma forma de resistência e de luta na medida em que ela permite a construção de narrativas que colocam em questão e se contrapõem aos discursos hegemônicos de poder e até mesmo à história oficial. Nesse sentido, ela coloca em questão as formas de representação historicamente construída sobre os territórios ditos periféricos, como espaços caracterizados pela falta e pela ausência, como também nos chamou a atenção Jailson na sua apresentação, e essa é uma ideia que perpassa as reflexões
que estão sendo trazidas aqui, exatamente porque o questionamento que essa memória faz com relação a essa representação historicamente construída não é só com relação à questão da infraestrutura e dos serviços, né? Porque o argumento são territórios precarizados, onde falta água, falta luz, falta, né? Mas também do ponto de vista das regras morais e da ordem social. Essas representações, a dimensão simbólica dessas representações também diz respeito a essa questão da ordem moral e das regras sociais. São territórios identificados como territórios onde não há ordem, não há regra, não há nada. E aí é que justamente está o problema. Neste sentido, eu quero chamar a atenção para a importância da memória como expressão das potencialidades desses territórios classificados como periféricos, através da análise justamente da importância dessas formas de luta, de ação coletiva e das demandas por reconhecimento das populações que habitam esses territórios e de reconhecimento das suas formas de vida, das suas formas de habitar, em todos os sentidos. Então, essa memória tem desempenhado um papel cada vez mais importante nessas demandas por reconhecimento. Reconhecimento no sentido também da visibilidade, porque há toda uma estratégia de apagar ou de invisibilizar essa memória e essas identidades desses territórios. E essa reflexão se baseia na minha própria experiência de pesquisa. Eu trabalho, depois de muito tempo, nas favelas do Rio de Janeiro e também na Baixada Fluminense. E exatamente quando eu iniciei as minhas pesquisas, a primeira questão que me chamou a atenção foi exatamente com relação a essa representação, que é uma representação consolidada. E quando eu cheguei nesses territórios, eu vi que existia muito mais do que qualquer análise, qualquer argumento poderia supor. Então, de imediato, essa minha experiência e a minha chegada nesses territórios já reforçou o questionamento que eu já trazia, que já era feito por outros colegas, sobre esse paradigma da falta e da ausência. Porque, e aí também tem uma colega antropóloga sueca que estudou favelas no Oriente Médio, só para vocês terem uma ideia de como essa questão também ela se coloca por toda parte. E ela tem um trabalho onde ela se chama Univican, e ela trabalhou justamente, e ela tem um trabalho publicado que se chama O que esses territórios têm? E o trabalho dela, a reflexão dela não é recente nem nova, é exatamente, já era para chamar a atenção, peraí, né? Tem muita coisa, agora depende do olhar que quer ver ou não quer ver o que, de fato, esses territórios têm. Então, a minha preocupação maior, quando eu iniciei as minhas pesquisas, é de que esse argumento, essa representação, sempre justificava políticas públicas e outras formas de intervenção do Estado que tinham sempre esse caráter de intervenção. Vamos intervir nesse território. E essas propostas de política pública, elas nunca, por exemplo, nunca levavam em consideração nem o ponto de vista desses atores, nem a experiência vivida desses atores. E isso me chamou a atenção na minha própria experiência, no próprio projeto do qual eu participava. Por quê? Porque tinha um caráter extremamente etnocêntrico desse ponto de vista.
Eram políticas e propostas que carregavam uma determinada representação desses territórios, uma determinada concepção de cidade, uma determinada concepção do que vem a ser bairro, do que vem a ser urbanização, e desqualificava toda a experiência vivida dessas populações. E foi nesse contexto, e eu acho interessante trazer esse exemplo, porque foi exatamente nesse contexto que um grupo de moradores falou: não, nós temos outras coisas a contar e nós queremos contar, então, a nossa história também do nosso ponto de vista. Já, inclusive, eles tinham me solicitado um curso sobre história da urbanização do Rio de Janeiro, e nessa história as favelas sempre tiveram um lugar muito particular, né? Eram os territórios problemáticos, os territórios marginalizados, periféricos, e aí eu vou chegar ao ponto em que eu vou trazer o meu questionamento sobre essa própria definição, né, de territórios periféricos, e eles também queriam trazer a sua própria perspectiva. E dessa perspectiva surgiram muitas histórias que estavam diretamente ligadas a essa experiência vivida por esses moradores e que não era, de modo algum, considerada nessas formas de intervenção. Então, isso que eu considero que é o mais grave. Por quê? Porque a ação do Estado sempre se orientou por essa representação historicamente construída desses territórios como territórios da falta, da precariedade, da violência, e essas intervenções sempre tiveram consequências muito graves para os habitantes desses territórios. Então, por todos esses motivos, é claro, e a gente tem conversado sobre isso, os dispositivos de controle e governabilidade dessas populações, através das formas de criminalização da pobreza, de expulsão de populações, de tentativas de destruição desses espaços, sempre foram tomados como objeto de análise de inúmeros trabalhos. Por quê? Na medida em que essas questões se apresentavam e continuam a se apresentar como desafios diante das demandas por reconhecimento desses territórios e dessas populações. Então, há toda uma discussão, porque muitas análises focalizam esse lado, né? É o lado da violência, é o lado da precariedade, mas, e nesse sentido que eu considero muito importante essa iniciativa. Por quê? Porque, para além de tudo isso, que de fato existe, não é? A intervenção, no caso, o exemplo melhor que a gente pode dar é a própria intervenção militar que nós estamos vivendo nesse momento, com todas as suas consequências, mas não é a única forma de intervenção. Mas, para além dessas questões que se colocam, devem ser discutidas, evidentemente, mas é preciso olhar o que esses territórios têm em termos de potencialidade. E aí, esse paradigma das periferias como potência. Porque enquanto nós continuarmos a olhar para esses territórios sem enxergar, né, influenciados por essa representação que se consolidou historicamente, fica difícil também ver o que ela tem. Mas depende de quem olha, evidentemente que depende de quem olha. Então, para além dos conflitos que essas ações provocam, é preciso pensarmos essas formas de luta e de resistência que esses territórios têm criado, constituído e reivindicado. Por exemplo, mais um pequeno exemplo, uma das dimensões que quase nunca é enfatizada nesses estudos são as atividades que são compartilhadas. Então, esses territórios são territórios que têm uma longa história de ações
conjuntas, de ações coletivas. Então, no caso das próprias favelas, um dos exemplos que poderia ser dado é o caso dos mutirões. Os mutirões foi uma forma, sim, de resistir e de permanecer no momento em que o Estado insistia em invisibilizar esses territórios. E isso, o mutirão não foi uma experiência só das favelas. A Baixada Fluminense também teve muitas experiências de ações coletivas nesse sentido, e pouco se fala, e pouco se sabe, inclusive, sobre essas experiências. Por quê? Porque essas representações historicamente consolidadas, esse paradigma da falta, quase que cega, invisibiliza, melhor dizendo, porque aí tem um caráter político, uma dimensão política que é muito importante recuperar. Então, nunca foram temas de muita reflexão e de muitos debates. E esse é um dos exemplos que a gente pode estar dando. Se a gente pega essa história, a gente já reconstitui essa memória coletiva de uma outra perspectiva, da perspectiva da solidariedade, da perspectiva do trabalho comum, da ajuda mútua, qualidades que nunca são reconhecidas na experiência de vida desses moradores. Ao contrário, esses territórios são permanentemente invisibilizados, mas por motivos políticos, evidentemente. E é nesse contexto que eu acho que a memória coletiva tem desempenhado cada vez mais um papel fundamental, como eu estou definindo como forma de resistência nesses territórios. Diante do não reconhecimento por parte do Estado, e na tentativa de fazer face ao discurso hegemônico de poder, novas narrativas têm surgido, buscando valorizar essa memória coletiva como uma forma de contradiscurso, nesse sentido. Essas ações, e aí, seguindo a sugestão de um outro antropólogo americano, do James Scott, ele sugere que a gente pense essas formas de resistência como formas de resistência infrapolítica, no sentido de que, porque do que eu tenho visto de produção dessa memória a partir desses territórios, memória que não se expressa só através de narrativas, enfim, tem toda a dimensão literária, tem toda a dimensão cada vez mais importante das formas de expressão e manifestação artísticas e culturais. Então, tudo isso, toda essa produção, que muitas vezes recupera as histórias locais, que recupera narrativas de moradores, elas fortalecem esses territórios. E é nesse sentido que eu falo em resistência. E a ideia de resistência infrapolítica é uma sugestão de pensar como a própria opressão, como as próprias formas de intervenção, que são marcadamente violentas, como todas as tentativas de desqualificação e de invisibilização desses atores e desses territórios, na verdade, nos deixam a possibilidade de virar o jogo. Porque exatamente por isso que são construídas estratégias, e essas estratégias têm ganhado cada vez mais espaço, cada vez mais força e cada vez mais visibilidade, e aí no sentido também da fala que o Ari trouxe na terça-feira, né? Da visibilidade desses territórios através da produção dessas narrativas, da produção dessas formas de expressão cultural, enfim, são muitos os exemplos. E além da possibilidade de construção desse contradiscurso, porque é isso, foi o exemplo que eu trouxe da minha experiência nesses territórios, me confrontou com essa própria experiência, porque tinha um discurso oficial que orientava as políticas públicas que por acaso estavam sendo implementadas naquele momento, porque foi nesse contexto,
de implementação de políticas públicas, e tinha um discurso que falava não, 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 mas não. Essa história que eles contam dessa perspectiva, não, nós não estamos de acordo, porque tem outras narrativas que precisam ser escutadas, que precisam ser levadas em consideração. Na própria intervenção política, na própria implementação da política pública, o que nunca aconteceu. Mas, então, para além da construção desse contradiscurso, essa memória coletiva ela também coloca em questão a oposição centro-periferia. E a partir da inversão da perspectiva de análise, ou seja, da proposta de olhar para o centro a partir das periferias, como nos sugere, aliás, duas outras antropólogas, a Vena Das e a Débora Pohl. Por quê? A Vena Das está dizendo o seguinte, olha só, essa definição de centro e periferia, quer dizer, nós continuamos a trabalhar com todas essas categorias. E é preciso questionar, inclusive, a nossa própria utilização. E eu tenho sido questionada, inclusive. Mas, por enquanto, nós precisamos utilizar essas categorias para mostrar o sentido que foi atribuído a elas, para que nós possamos questionar e ressignificar essas categorias. Porque, evidentemente, essa oposição clássica centro-periferia, o olhar que concebe essa definição é um olhar que parte do centro, está claro. É o centro que é o centro que faz, é o centro que está, é o centro que serve de modelo e de referência. E tem o resto que não é o centro. E essa perspectiva que a Vena Das nos sugere, eu acho muito interessante, porque, inclusive, isso já apareceu nas falas anteriores e em algumas questões, inclusive, que foram colocadas. Porque se você inverte a perspectiva, você fala, mas o centro pode ser aqui, depende da perspectiva a partir da qual você está trabalhando, não é? Porque isso é muito relativo. Centro de quê? Centro para quê? E aí coloca em questão a concepção que também se consolidou historicamente de centro e periferia, essa oposição. Porque, evidentemente, que dessa concepção, o que está fora daquele modelo de urbanismo, de planejamento, de modo de vida, de hábitos, de costume, o que não se encaixa nesse modelo é o resto, né? Está fora, é a periferia, é a margem, né? Então, todas essas categorias precisam ser repensadas, porque nós podemos mudar essa perspectiva, e aí tudo vai mudar. Porque se a gente insiste em trabalhar com essa periferia, com essa oposição centro-periferia, depende da perspectiva, depende do lugar que você ocupa nesse território, depende do lugar. O que é instituído como centro pode se tornar para você, na prática da sua vida, do seu cotidiano, uma periferia, porque ele não reúne e não concentra os fatores e as experiências que você vive no seu cotidiano. Então, eu acho muito interessante e acho que toda essa expressão, e aí é que eu acho que a memória tem desempenhado um papel importante, tem mostrado o quão essa oposição centro-periferia também precisa ser repensada e precisamos continuar refletindo criticamente sobre isso. E aí entra, evidentemente, a importância do lugar do discurso, como o Ari também já nos trouxe na sua fala, aí a própria sugestão do Baba, porque isso é decisivo, depende do lugar que você fala. Então, essas concepções... Agora, não esquecendo, quer dizer, eu acho que tem todo esse questionamento agora, a gente tem que reconhecer que essas são as categorias que são usadas, então é com elas que a gente tem que dialogar. E são elas que a gente tem que questionar, porque elas são usadas, continuarão a ser usadas, e são usadas, enfim, inclusive em estudos, em análises científicas, não é? Então, esse não é um trabalho nem simples nem fácil, por isso que eu acho que são sementes que nós plantamos e que devem florescer em termos de reflexão, de produção reflexiva, para que a gente também construa outras categorias ou ressignifique essas categorias.
e a questão do reconhecimento dessas narrativas como formas de conhecimento a partir das experiências vividas por esses atores, das trajetórias e da memória que constituem o lugar. Porque é isso. Essa experiência vivida, ela também constitui um conhecimento muito rico e muito importante. Conhecimento que é também totalmente desqualificado. Então, é impressionante quando você se dedica a refletir sobre essa experiência, como você vê claramente que essas formas de intervenção ignoram os significados dos locais, ignoram o significado, mesmo até a própria ideia de patrimonialização, que também está muito em voga nesse momento, e também precisamos pensar também criticamente sobre ela. Por quê? Porque eu já fiz trabalho de campo em várias favelas em que havia lugares e locais que eram super importantes para os moradores, eram uma referência, mesmo historicamente falando, e que foram destruídos sem nenhuma consideração, mesmo que os moradores falassem, não, olha, por favor, isso aqui tem uma importância fundamental, foi aqui que o primeiro morador construiu a sua... E essas narrativas são totalmente ignoradas. Então, por isso é que eu acho que a memória, ela desempenha um papel fundamental. E aí, os processos de construção social dessa memória coletiva. E aí eu queria também trazer como exemplo o próprio trabalho do Bira também, que foi trazido pelo Jailson, que é um exemplo absolutamente atual de como as imagens que ele captura, as pessoas que ele registra, as ações, as situações remetem a situações, muitas vezes, que têm uma profundidade histórica muito significativa para esses espaços. Então, muitas vezes, uma pessoa que está aqui, que mora aqui há tantos anos, olha a experiência que ela tem, olha a experiência vivida que ela tem. Então, eu acho que é muito interessante também, e sobretudo a perspectiva do Bira, que já foi apresentada pelo Jailson e também pelo Ari, e eu queria retomá-la, porque eu acho que ela expressa muito bem essa potencialidade desses territórios e também a potencialidade do próprio processo de construção social da memória coletiva como forma de resistência. Então é essa reflexão, são alguns pontos que eu quis trazer para compartilhar com vocês e eu considero que são questões sobre as quais nós devemos refletir, nós devemos pensar e pensar juntos para construir novos parâmetros ou novos paradigmas que sejam, mas precisamos colocar em questões as categorias e as representações que se consolidaram historicamente sobre esses territórios, invertendo essa perspectiva. Então, muito obrigada. Era isso.